Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Pedro. A primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 11 a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, santifica-nos, Deus, na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Deus. Queremos aprender hoje mais de Ti, Pai. Queremos crescer na graça, no conhecimento. Queremos, Deus, ser a Tua igreja nessa terra, manifestando o Teu reino. Por isso nos ensine, Deus, nessa noite, Pai, a andarmos de acordo com a Tua vontade, fazermos a Tua vontade, vivermos a Tua vontade, Senhor, como Paulo escreve na carta aos Gálatas, Deus, dizendo: já fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu, se entregou por amor a mim. Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor. Foi por nós que o Senhor se entregou, foi por amor que o Senhor assim o fez. Pai, nessa noite, Deus, queremos andar em Cristo, que Cristo viva em nós, que a Tua palavra, Senhor, se cresça em nós, Pai, que a Tua palavra, Deus, encontre guarida em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, eu quero compartilhar essa palavra com você. E antes de falar propriamente da palavra, eu quero lançar um desafio que eu lancei aqui na quinta-feira. Falei na quinta-feira, quem estava no culto, pregamos sobre o poder da oração, a ferramenta que é a oração para o cristão. E quando eu estava pregando, quando começamos a pregar um pouco antes, eu lancei um desafio para nós como igreja termos nas nossas mãos a palavra de Deus no dia a dia. Eu faço esse desafio para você que não estava na quinta-feira, lanço para você agora. Que você tenha a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada na tua mão, para qualquer momento da sua vida, muito além dos cultos. Não vou nem entrar no mérito de que muitas pessoas não utilizam a Bíblia na igreja, não. Até porque a palavra do Senhor diz que ela deve estar dentro do nosso coração.
Mais importante do que estar embaixo do braço ou aparentemente as pessoas verem a palavra, é importante que ela esteja no nosso coração. Só que para ela chegar ao ponto de entrar em nossos corações, nós precisamos ter acesso a ela sempre que o Espírito Santo tocar em nós, para que a gente busque o conhecimento. Antes de ela entrar no coração, ela precisa ser alcançada pela leitura, pela busca. E hoje nós vemos o avanço da tecnologia, e isto serve para favorecer o reino de Deus. O avanço da tecnologia não é para que o homem vá à lua. O homem usufrui disso, não é para que o homem voe num avião. Isso tudo é usufruto da sabedoria que o Senhor dá para o homem se desenvolver. Mas se existe uma razão pela qual a tecnologia avança, é para que o reino de Deus seja proclamado, para que a palavra seja pregada. E hoje nós temos este mérito, essa vantagem no nosso dia a dia, inclusive para termos a palavra. A palavra de Deus hoje pode estar no nosso telefone, por exemplo, na mão, a hora que nós precisarmos. A palavra nos cura, nos liberta, nos transforma. A leitura da palavra nos traz o entendimento. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, verso 10. Por aí nós vemos como é importante nós termos o conhecimento, porque o conhecimento de Deus significa entendimento para tantas coisas que acontecem todo dia nas nossas vidas. Quantas dúvidas nós podemos solucionar se nós tivermos acesso à palavra? Mais do que ter essa consciência, é uma questão de honra ter a palavra consigo. Por quê? Porque muita gente antes de nós morreu para que nós tivéssemos a palavra hoje. Muitas pessoas foram incendiadas, colocadas em fogueiras, enforcadas, jogadas a leões, para que hoje nós tivéssemos esta condição de poder proclamar o reino de Deus pelo conhecimento da palavra. A Bíblia chama esses homens e mulheres de heróis. E eles não são heróis porque venceram o poderoso chefão no final do joguinho de videogame. Eles são heróis porque morreram pela palavra de Deus. Jesus diz que esses homens e essas mulheres desejavam ver o que nós estamos vendo hoje e não puderam. Mas mesmo assim eles lutaram até o fim, dando a sua própria vida para que o reino de Deus fosse proclamado. E hoje nós vivemos um tempo onde nós temos o acesso à palavra do Senhor. E esse tempo chegará um momento em que nós sofreremos muito, porque esse tempo nem sempre será assim. Chegará um tempo da perseguição da igreja. Chegará um tempo onde o acesso à palavra de Deus será restrito. Nós estamos vivendo já no Brasil, não vou nem entrar na questão mundial, mas no Brasil nós já estamos vivendo perseguição religiosa. Lá fora, essa semana eu estava vendo uma matéria de uma mulher que foi condenada à morte porque casou com um cristão. E deram a ela uma única alternativa: negar a sua fé. Nega a sua fé e você não será condenado. E ela não negou a sua fé. Pessoas até hoje estão morrendo pela palavra do Senhor. E nós que temos essa liberdade devemos aproveitar. Por quê? Porque quando nós começarmos a sofrer perseguições religiosas, quando nós começarmos a vivenciar os problemas que a igreja de Jesus Cristo vai viver antes da sua volta, o que vai nos salvar é nós termos a palavra no nosso coração. O que vai nos salvar é nós termos a certeza da esperança da salvação em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria.
O nosso amor só se esfria quando nós nos afastamos da palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo falou: voltem ao primeiro amor. Vocês que já viveram, já experimentaram, já tiveram aquela sede, e por qualquer motivo ou por pessoas hoje estão desanimados, voltem ao primeiro amor, porque eu quero lhes fortalecer. É o primeiro amor que vai salvar a igreja. É o primeiro amor que vai fazer com que a igreja permaneça de pé. E este primeiro amor é quando ele não morre, quando nós permanecemos no conhecimento da palavra. Então eu quero te desafiar. Hoje nós vivemos o avanço da tecnologia, e a tecnologia tem nos afastado de Deus. Deveria nos aproximar de Deus, mas nos afasta. As redes sociais estão aí. Às vezes passamos horas e horas e horas. Perdemos a noção do tempo, de quanto tempo passamos vendo redes sociais. Eu faço um desafio para a igreja. Cada vez que nós formos olhar o feed notícias, o nosso perfil no Facebook, cada vez que a gente tiver vontade de olhar o feed, primeiro façamos um voto com o Senhor de ler um capítulo da palavra. Tem irmãozinho, meu irmão, que se fizer isso, em 6 meses lê a Bíblia toda. Tem. De tanto tempo que passa na internet. Mas faça isso. Valorize a palavra de Deus enquanto ela pode ser achada, diz a palavra do Senhor. Valorize o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto Ele pode ser achado. Coloca o Senhor para dentro do teu coração. Coloca a palavra de Deus para dentro do coração, porque chegará um tempo em que o acesso será restrito e a igreja precisará permanecer de pé. Que a gente faça esse desafio. Traga a Bíblia para a igreja, estuda a Bíblia em casa. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. É muito importante ouvir uma mensagem, uma pregação. É muito importante a nossa congregação, porque a razão pela qual nós estamos aqui não é para vir à igreja, nós somos a igreja. A razão pela qual nós estamos aqui é para nos fortalecermos. Um fortalecer o outro, um fortalecer a fé do outro, encher o tanque de combustível para enfrentar o mundo lá fora. A fé vem pelo ouvir. Isso é importante. Só que a palavra do Senhor diz que aqueles que leem, aqueles que conferem a palavra do Senhor são nobres aos olhos do Senhor. A fé vem pelo ouvir, mas a nobreza vem pelo conhecimento, pela sede de buscar. Paulo, quando pregava, a palavra do Senhor diz que aos bereanos eles eram nobres, porque eles ouviam atentamente e depois iam consultar, conferir para ver se aquilo que Paulo estava pregando era de fato a verdade. E era o apóstolo Paulo. Se nós quisermos desenvolver essa nobreza diante do Senhor, devemos nos envolver com a leitura da palavra, o crescimento da palavra, o descobrimento na palavra. Existem revelações que o Espírito Santo quer dar exclusivamente para você, que tratam do seu caráter, da sua vida, da sua família. E Deus nos dá quando nós buscamos a palavra do Senhor. A mensagem que eu quero trazer hoje para nós é uma mensagem que trata sobre vivermos para Deus. Pedro, quando escreve essa mensagem, o texto lá no início, lá no começo do capítulo, o título do texto que está lá na Bíblia é Vivendo para Deus. Eu não sei se eu vou conseguir pregar a mensagem inteira. Se eu não conseguir, eu termino na quinta-feira, mas eu quero dividir ela em 2 partes. A primeira parte é como fazer a vontade de Deus. Pedro explica aqui na sua carta, porque nós temos pregado muito sobre isso. Eu tenho falado sempre. O Espírito Santo tem levado essa igreja nessa direção. Você que tem vindo em vários cultos, você tem reparado que não só eu, mas aqueles que sobem aqui para pregar, porque muda o profeta, mas a mensagem é a mesma. O Espírito Santo tem levado nós a vivermos a vontade de Deus, ou desejarmos viver a vontade do Senhor. E a grande dúvida que a maioria das pessoas tem é como fazer a vontade de Deus. Eu até quero, mas o que eu faço?
Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como fazer a vontade dele na minha vida? Então nós temos ministrado isso nos últimos cultos. E a igreja tem crescido por causa disso, porque tem algo novo do Senhor, um grande propósito, algo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Para você, para esse ministério. Como viver a vontade de Deus? É a primeira questão. A segunda é como permanecer na vontade de Deus. Porque muita gente vive por um tempo, mas não permanece. Quantas pessoas a gente conhece que caiu? Estamos vivendo uma geração que não há mais tempo, meu irmão, para nós ficarmos brincando de sermos crentes, de brincando de ir para lá e para cá. Não. Está no momento. Nós estamos no momento, essa geração vive um momento onde nós precisamos tomar uma atitude de não só fazer a vontade de Deus, mas permanecer na vontade do Senhor. Como eu permaneço? Como eu faço a vontade do Senhor? O texto aqui nos ensina, Pedro aqui nos ensina, no versículo 1 ele diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também vocês também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para fazermos a vontade de Deus, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a disposição de sofrer, quem sabe, no corpo, no nosso corpo, para rompermos com o pecado. Quando nós vemos no mundo, nós vemos sobrecarregados. Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este cansaço, essa sobrecarga que nós vivemos, é fruto de uma vida de pecado que nós vivíamos. Chegamos na presença do Senhor sobrecarregados de erros, de insensatez, de vícios, de problemas psicológicos, problemas emocionais, fruto de uma vida de pecado. O que é pecado? É erro. Pecar significa errar o alvo. Vivendo por conta própria, vivendo pelos próprios conceitos do mundo, vamos errando e vamos nos sobrecarregando. E quem paga com isso? O corpo. Já existe um ditado que diz que mente sã, corpo são. Quando a mente não obedece, o corpo paga. Provavelmente você já ouviu isso, e isso é verdadeiro. Isto é uma realidade. Só que quando nós viemos para Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que Ele muda a nossa mente. Todo o processo de Deus de transformação começa aqui. É na mente. Sabe qual é o resultado quando a pessoa decide: eu quero Cristo, eu vou andar por Cristo? Mesmo sem ter muito conhecimento da palavra, do que é certo ou errado, ela passa quase que instantaneamente a perceber que a velha maneira que ela vivia já não lhe serve mais. Os vícios, as drogas, a bebedeira, já não lhe serve mais. A sua mente já entende isso, mas o corpo leva tempo para entender. E aí o corpo começa a reclamar. Quantas pessoas que estão servindo a Deus estão com a sua mente transformada, mas o seu corpo ainda está reclamando. Quem sabe querendo o vício das drogas, do álcool, do cigarro. Vícios que estão no nosso corpo, porque a mente está liberta, mas quimicamente o corpo ainda depende daquilo. E nós sofremos por causa disso. Se nós quisermos viver a vontade de Deus, nós devemos estar dispostos a enfrentar isso. Se você tem um vício, se você tem uma dor que você carrega no seu corpo, a sua mente já não quer mais isso, mas o seu corpo ainda reclama. Eu quero dizer para você que isso é natural, não é anormal. Isso não significa que Deus não está com você. Deus está na tua vida.
Deus está com você e você vai se libertar disso em nome de Jesus. Chegará o tempo em que isso não tomará mais conta do teu corpo, não dominará mais o teu corpo. Tudo que você precisa é permanecer lutando, disposto. Senhor, até o último dia da minha vida, nem que eu tenha que ir até o final da minha vida lutando contra isso, contra o meu corpo, eu estou disposto, Senhor, a lutar contra isso, a viver contra isso, porque a minha mente o Senhor já levou cativa. Esteja disposto, não se entregue às lutas. Deus pode te curar do dia para a noite. Deus pode mudar a tua história de um momento para o outro. Mas Deus quer que você persevere. Deus nos ensina a caminhar e não desistirmos. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é para os vencedores. Vencedor não é quem chega em primeiro, vencedor é quem não desiste da vida, não desiste da luta, não desiste de enfrentar os gigantes que todos os dias se levantam. E o gigante pode ser uma dependência química. O gigante pode ser uma dependência emocional. Quantas doenças físicas que nós temos, e a origem dela é na mente, é no emocional, é na psique. Muitas vezes as pessoas se tornam dependentes de remédios psicoativos, psicotrópicos, para poder curar doenças que têm origem na sua mente. No dia em que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor mudou a sua mente em nome de Jesus. Hoje o teu corpo pode estar reclamando ainda, quem sabe você tem que ir diminuindo a dosagem, tem que ir aos poucos vencendo, mas não desista. Chegará o tempo em que você estará limpo ou limpa para a glória do nome do Senhor Jesus, se você não desistir. Primeiro passo que nós temos que dar, a palavra do Senhor aqui diz: Jesus sofreu corporalmente. Armem-se deste sentimento. Sabe por quê? Porque quando a gente entende, muitas coisas ficam mais fáceis. Muita gente sofre porque não entendeu isso ainda. Por isso que eu falei para você da importância de nós lermos a palavra. Porque esse entendimento alivia a dor, porque você percebe: Senhor, eu estou passando por essa fase, mas essa fase vai passar. Se Jesus venceu, eu também vou vencer. Ele venceu no corpo, ele venceu e você também vai vencer. Se a sua mente estiver sã, sadia, na presença do Senhor, na leitura da palavra, no conhecimento de Deus, o teu corpo um dia será sadio, também estará sadio para a glória do nome do Senhor Jesus. Só esteja disposto a passar por esse tempo de sofrimento, até a hora, meu irmão, que o Senhor te glorificar em nome de Jesus. Segundo ponto aqui importante, para nós fazermos a vontade de Deus, o texto aqui nos ensina, nós devemos aproveitar o tempo que nós temos, que se chama hoje. Se eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, eu tenho que, a partir de hoje, aproveitar o tempo que me resta, diz Pedro. Quanto tempo nos resta? Quem aqui sabe quanto tempo tem? A grande realidade é que nós temos um relógio correndo contra, de um tempo limitado que cada um de nós tem nessa terra para fazer a diferença, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: quanto tempo que nos resta? O tempo que nos resta é o tempo que nós devemos dedicar ao Senhor para fazer a sua vontade, ainda que seja pouco tempo. É o suficiente. Muitas pessoas estão paradas porque perderam muitas coisas, perderam muito tempo, jogaram o tempo fora. Mas esse tempo que passou, ele não tem mais importância a partir do momento em que você decide andar com Jesus Cristo. Porque o tempo que vai contar para o Senhor na sua vida é o tempo que lhe resta e não o tempo que você perdeu. A palavra do Senhor diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. O tempo em que nós estávamos cegos.
O tempo que nós não sabíamos qual a direção. O que o Senhor espera de cada um de nós é que nós, a partir de hoje, entendamos que Ele está nos esperando para fazer uma grande obra através da nossa vida. Pessoas serem salvas, vidas serem alcançadas, você ter uma vida que vale a pena para poder dizer aquilo que Paulo disse: combati o bom combate. Dizer no final da sua história: valeu a pena a minha vida. Aprenda a fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é, a partir do tempo que lhe resta, começar a andar pela vontade, pela prioridade, pelo ensino da palavra do Senhor. Pedro diz, vou ler para você o que ele fala, versículo 2: para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O tempo que nos resta deve servir para nós fazermos a vontade de Deus. Hoje eu escrevi algo sobre isso, dizendo que o nosso maior erro é desprezar o dia de hoje, confiando no dia de amanhã. Só que o que nós nos esquecemos é que o dia de amanhã não existe. O dia de amanhã não existe. O dia de amanhã será criado por Deus ainda. E se a sua misericórdia nos alcançar, amanhã nós levantaremos e o dia de amanhã faremos alguma coisa. Mas a grande realidade é que nós somos senhores do nosso presente, é do dia de hoje. E se o dia de hoje nós nos levantarmos para fazer a vontade de Deus, nós vamos, a partir de hoje, começar a viver o melhor de Deus nessa terra. Até porque se nós não vivermos o melhor de Deus hoje, a fazer a vontade de Deus hoje, nós não construiremos um amanhã para a glória do nome do Senhor. E quanto tempo ficamos parados? Ou sofrendo por causa do passado, por causa do tempo que jogou fora, ou fantasiando um tempo que ainda não existe. Jesus disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje. Comece hoje a fazer a vontade do Senhor. De repente você chegou aqui e até aqui você não viveu a vontade de Deus, ou desprezou a vontade do Senhor. Deixa para trás, meu irmão, deixa na cruz, deixa o tempo que passou, peça perdão hoje e comece pelo tempo que você tem daqui para frente a realizar o propósito de Deus para a sua vida. E você vai, meu irmão e minha irmã, encontrar a razão da sua existência em nome de Jesus. Quanta gente vivendo sem razão, crises existenciais, porque vivem fora da vontade do Senhor. Aproveitam um tempo que tem com tantas coisas, menos utilizando para fazer a vontade de Deus. É o que diz Pedro aqui na sua palavra, no texto que ele escreve. Terceiro ponto, para fazermos a vontade de Deus, é pararmos de gastar tempo que nós temos hoje. Tudo gira em torno do tempo. A Bíblia diz que para tudo existe um tempo. Tempo para todo o propósito de Deus nessa terra, para a nossa vida. Existe um tempo determinado pelo Senhor, onde Jesus Cristo voltará. Só Ele sabe, mas esse tempo está determinado no coração do Pai. E Pedro diz: não gastem mais o tempo que vocês têm trazendo para o presente aquilo que deveria ficar no passado. Ele diz: outrora vocês já gastaram tempo suficiente nas bebedeiras, nas farras, na imoralidade, na sensualidade, nas orgias e na idolatria repugnante. Olha quanta coisa Pedro está dizendo, impelido pelo Espírito Santo, dizendo: ei, no tempo que passou, vocês já gastaram o suficiente. No tempo de hoje, não percam mais o dia, o propósito de Deus, o tempo que Deus tem para vocês hoje com essas coisas. Se eu quero viver a vontade do Senhor, eu devo abrir mão disso. Nós vivemos uma fase perigosa. As pessoas vêm para a igreja, elas
deixam para trás a bebedeira, deixam para trás as farras, deixam para trás tantos pecados que a gente teoricamente só encontra no mundo, mas não deixam para trás muitas vezes a idolatria. E para o Senhor a idolatria é repugnante. O que tem de cristão, meu irmão, vivendo dentro da igreja idolatrando, quando não é santo, é homens, é pastores, é cantores, é tantas coisas. E para Deus isso é repugnante. E o Senhor está dizendo: ei, se vocês querem viver a minha vontade, abram mão. Vocês já gastaram tempo suficiente com tantas coisas para viver a minha vontade nessa terra. Deixem tudo isso para trás. É essa igreja que o Senhor quer levantar, meu irmão. Uma igreja que se esforça para ser separada do mundo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que Pedro está dizendo. Quarto ponto, Pedro está dizendo: preparem-se para serem mal interpretados, caluniados, mal vistos pelos outros. Pedro escreve ali dizendo que se você quiser viver a vontade do Senhor, prepare-se, porque nem todo mundo vai te entender. E pior do que isso, muitas pessoas vão falar mal de você. E essas pessoas são amigos, entre aspas, porque amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus, ou pelo menos torce para você chegar mais próximo do Senhor. Este é amigo de verdade. Mas a Bíblia diz que quando nós decidimos fazer a vontade do Senhor, os amigos que outrora viviam com a gente, na vida que nós levávamos, eles não entendem, e pior do que não entender, começam a falar mal da gente, se afastam de nós, nos caluniam. Mas e daí? Eu te faço essa pergunta: o que é mais importante hoje? A opinião daqueles que não nos querem perto do Senhor, ou a vontade de Deus na nossa vida? São decisões, meu irmão, que são difíceis. Talvez você esteja passando por isso, ou talvez você já realizou isso, você sabe. Essa semana, ontem, nós estávamos almoçando, eu e a Elisa, e nós estávamos projetando o aniversário dela, que faz lá em outubro ainda. Mas estávamos decidindo o que fazer no aniversário dela, e aí nos pegamos nessa pergunta: tá, e quem que nós vamos convidar de amigos? Porque ela vai fazer 30 anos, então... Desculpa aí, amor, te entreguei. Cadê ela? Tá aí. E aí quer comemorar, vai sair do 20, vai entrar pro 30. E quer comemorar com os melhores amigos. Só que a nossa dúvida era a seguinte: tá, e quem são os verdadeiros amigos? Porque quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que nós perdemos foram amigos. E perdemos muito, meu irmão. Deu para contar nos dedos o que sobrou. Porque para fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente vai contra as amizades que nós temos no mundo, porque as amizades que nós temos no mundo não são verdadeiras. Elas apenas têm o mesmo bem comum. Somos ligados no mundo a verdadeiros amigos, entre aspas, por causa da cerveja, por causa de um clube, por causa de um jogo, por causa disso ou daquilo. É sempre por causa de alguma coisa, e nunca pelo um laço verdadeiro de fraternidade, pela pessoa. Então quando você se desliga de tudo isso, invariavelmente você vai perder esses amigos, porque eles vão continuar lá onde eles estão. Não era você, era o que você fazia com eles. Leva um tempo, e isso é difícil, meu irmão. Passamos 2 anos com pouquíssimas pessoas, muito sozinhos, um contando com o outro, um se fortalecendo no outro. E é algo que todo cristão passa. Mas não se preocupe com isso. O Senhor está preparando verdadeiros amigos para você.
Não preocupe-se em voltar atrás, porque você perdeu pessoas. Se você perdeu pessoas porque você aceitou Jesus, é porque elas nunca fizeram parte da sua vida. Quem é que em sã consciência vai se levantar contra a escolha de alguém de viver para Cristo, meu irmão? Só alguém que está completamente fora do propósito de Deus para a nossa vida. Mas quanta gente fica sem entender. Quem sabe você está sozinho porque o Senhor quer se aproximar mais de você. Quem sabe os amigos te deixaram porque você precisa passar mais tempo orando. Quem sabe é o tempo que você não tinha e hoje tem para ler a palavra, para crescer no conhecimento, para descobrir o verdadeiro amigo que se chama Jesus Cristo, meu irmão. O teu conselheiro que se chama Espírito Santo de Deus. E você só encontra Ele no secreto, você só descobre Ele é quando você se reserva, é quando você se separa. Então muitos amigos vão embora. Então, para fazermos a vontade do Senhor, nós devemos estar dispostos a sofrer o tempo necessário do corpo romper com o pecado. Você está disposto? Você deve viver o teu tempo daqui para frente para fazer a vontade do Senhor. A palavra aqui do Senhor diz que nós devemos otimizar o nosso tempo, além de viver para a vontade do Senhor, otimizar o tempo. E por quarto, entender que pessoas não entenderão, mas mesmo assim, nós permaneceremos fazendo a vontade do Senhor. E aí depois disso, vem essa segunda parte que no texto Pedro escreve dizendo: e para permanecermos na vontade do Senhor. A partir do verso 7, Pedro vai dizer que o fim das coisas está próximo. Isso é algo que o cristão deve entender, meu irmão. Qualquer pessoa que lê a palavra, qualquer pessoa que busca o conhecimento e está ligado nas coisas que estão acontecendo no mundo, sabem que aquilo que Jesus Cristo falou, leem a Bíblia como um livro profético, sabe que os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo estão evidentes para todos. Sabe quem é que não sabe disso? Ou não vê jornal, ou não lê a Bíblia. Porque quem faz essas duas coisas percebe. Tem muita gente esperando que depois da Copa a eleição vai trazer um novo tempo. Meu irmão, a Bíblia diz que o mundo que agora existe está reservado para o fogo. Novos céus e nova terra só virá com a volta do Senhor Jesus Cristo. Só verá novos céus e só verá nova terra aquele que for encontrado de pé quando Jesus Cristo voltar. E Jesus falou dos sinais dos últimos tempos: fomes, terremotos, rebeliões, catástrofes, por causa do aumento da maldade. O amor de muitos se esfriaria, os homens estariam perplexos por causa do bramido e da agitação do mar. Jesus falou tudo isso, está lá em Lucas capítulo 21. E nós estamos observando tudo isso ao mesmo tempo, todo dia na televisão. Porque a igreja, a Bíblia não é um conto de historinha, a Bíblia é um livro profético que fala e anuncia a volta do Senhor Jesus Cristo, e a igreja precisa estar atenta a isso. O fim está próximo, Jesus virá para buscar a sua igreja. O fim está próximo, é para o ímpio, mas para aqueles que estão na igreja, salvos, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é só o começo de um novo tempo que virá para toda a eternidade. Você ser, meu irmão, abençoado pelo Senhor. Agora leve isso a sério. Pedro disse: o fim está próximo. E aí, como que nós fazemos para permanecermos na vontade do Senhor? Primeiro, ele diz: sejam criteriosos.
A misericórdia do Senhor nos alcança. Jesus mudou a nossa vida. Jesus libertou a nossa mente. Jesus libertou o nosso ser. Nos livrou de pessoas que poderiam atrapalhar o chamado dele para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Deus fez tudo isso. Mas a partir do momento que Deus fez isso, qual é o nosso critério de avaliação para que outros entrem em nossa vida? Tem gente que está saindo da vontade de Deus por causa de um relacionamento errado, porque não está sendo criterioso na escolha. Quando eu vejo isso, eu gosto muito de me lembrar da história da Arca de Noé. Na Arca de Noé, Deus disse para Noé: faça uma entrada lateral e divida a arca em 3 compartimentos, 3 andares, um superior, um médio e um inferior. Deus estava dizendo para Noé ali: Noé, tenha níveis de relacionamento na sua vida. Tenha níveis. Quem está entrando na nossa vida? Quem está vivendo o nosso dia a dia? Quem são as pessoas que entram na tua casa, por exemplo? Quem são as pessoas que conhecem o teu coração? Tem muita gente que acha que porque veio para a igreja não tem ninguém que possa lhe fazer mal, meu irmão. A igreja é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Dentro da igreja tem muita gente precisando ter o seu caráter modificado, a sua vida transformada, não chegaram lá ainda. É óbvio que dentro da igreja, o risco que nós corremos de sofrer por causa de relacionamentos é menor, porque teoricamente todos querem chegar mais próximos de Deus. Mas isso não significa que nós não devemos ser criteriosos quanto aos relacionamentos que nós temos, as pessoas que nós nos envolvemos. Tenha critérios. Jonas, lá no livro de Jonas, a Bíblia diz que o dono do barco não teve critérios no seu relacionamento, colocou Jonas para dentro sem saber quem era, de onde veio, para onde estava indo, e Jonas estava em desobediência a Deus. E alguém vivendo em desobediência a Deus dentro da nossa vida, dentro do nosso barco, podem trazer uma tempestade terrível para a nossa vida. A desobediência de Jonas trouxe confusão e tempestade para o dono daquele barco. Jogou coisas fora, perdeu bens, perdeu muita coisa por causa de uma pessoa fora do propósito de Deus, fazendo parte da sua vida. Pedro está dizendo, o Espírito Santo está nos ensinando: queremos permanecer na vontade? Vamos ser criteriosos. Não vamos nivelar por baixo, mas vamos dar um tempo para conhecer aqueles que entram na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que é pelos frutos que nós conhecemos, e saber o fruto de alguém leva tempo. Provar o fruto de alguém leva tempo. A igreja que Jesus está levantando nesse último tempo é uma igreja, meu irmão, que tem sabedoria. É uma igreja que tem uma mentalidade sábia, experiente, que sabe que é pelos frutos e não pelos dons. Quantas pessoas, meu irmão, estão machucando vidas, destruindo pessoas por causa de dons? O dom não é a aprovação de Deus com relação ao ser humano. Dom todos nós temos. Tem gente que recebe dons e usa os seus dons para promover o reino das trevas, e Deus não tira o dom. Agora, o caráter, o fruto, é algo que nós devemos ter como critério para deixar pessoas entrarem dentro da nossa vida, para não perdermos a vontade do Senhor, para não sairmos da vontade de Deus e permanecermos na vontade de Deus. Segundo dom, o segundo critério, a segunda atitude que Pedro fala aqui, é para nós estarmos sempre alertas. E aqui, quando Pedro fala sobre alerta, ele não está dizendo para nós estarmos alertas agora contra outros, mas em relação a nós mesmos. Jesus disse: vigiem e orem.
Pedro, no capítulo 5, diz: vigiem, estejam alerta, porque o diabo é o vosso adversário. Se eu quero permanecer na vontade do Senhor todos os dias, eu preciso me levantar e olhar para dentro de mim e ver o que precisa ser mudado, o que está fora de lugar, o que está, quem sabe, me tirando da presença do Senhor. Estar vigilante, estar alerta. Que você esteja todos os dias vigiando e alerta. Eu considero isso mais importante do que sofrer no próprio corpo o tempo da libertação. Porque a gente conhece muitas pessoas que se libertaram de vícios, se libertaram de relacionamentos, se libertaram. E foi um parto para conseguir fazer isso, foi difícil. Foi um tempo de sofrimento e passa 5, 10 anos, a pessoa cai no mesmo erro. Volta a viver a mesma vida miserável que vivia lá atrás. Por quê? Porque não esteve vigilante, não esteve alerta. Terceiro passo: dedicar-se, Pedro diz, à oração. Eu não vou entrar no tema da oração, porque quinta-feira nós pregamos só sobre isso. Se você não veio na quinta-feira, ouça a mensagem de quinta-feira, a gente pregou 1 hora sobre oração. Mas na oração a gente falou, na mensagem eu falei sobre a importância que tem a oração. Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Templo e santuário do Espírito Santo, hoje somos nós, meu irmão. Nós somos a casa do Senhor Jesus Cristo, e o mundo espiritual precisa olhar para nós e ver uma placa escrita casa de oração para ser respeitado. É isso que Deus está olhando, é isso que o mundo espiritual está vendo em nós. Casa de oração. A oração liberta, a oração transforma, a oração edifica, a oração encoraja, a oração te coloca de pé, a oração traz a esperança para o teu coração, a oração nos fortalece. E se nós quisermos permanecer na vontade do Senhor, nós temos que orar, não tem jeito. Eu sei que é uma mensagem difícil de dar um glória a Deus. Para o pastor é mais difícil ainda pregar esse tipo de mensagem. Mas se nós quisermos permanecer na vontade do Senhor, nós temos que fazer isso. É um esforço cotidiano, é um esforço diário. Mas a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é maravilhosa para as nossas vidas. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Pesado é viver nesse mundo aí fora, meu irmão. Pesado é você querer se libertar e tudo, e as coisas todas colaborarem para dominar a tua mente, dominar o teu corpo. Lá no mundo a gente não percebe muitas vezes, sabe por quê? Porque aquilo que está matando a nossa vida é o mesmo que está nos anestesiando. A droga mata, a bebedeira mata, a prostituição mata, a imoralidade mata, tudo isso está na Bíblia. Só que nós anestesiamos o nosso corpo na permanência dessas coisas. E cada vez mais vamos nos destruindo, por quê? Porque cada vez mais nós precisamos daquilo para não sentir o reflexo no corpo. Então o cara começa a beber uma vez por semana, bebe 2, bebe 3, bebe 4, daqui a pouco ele está a semana toda bêbado, porque se ele parar de beber, o corpo sofre demais. Aquilo que está nos matando está nos anestesiando, e Jesus quer nos libertar dessa mente escrava, porque o reino de Deus é paz, é alegria, é justiça, é você deitar a sua cabeça e dormir, é você se colocar de pé e não depender de nada, é você andar de cabeça erguida nessa terra em nome de Jesus, livre, liberto. E esse é o preço. Dedicar-se à oração, estar alerta, permanecer vigiando. E Pedro diz: sobretudo, amem-se com sinceridade, porque o amor cobre muitíssimos pecados. Muitíssimos. Provavelmente o pecado que eu e você temos, para cobri-lo basta amar. Basta amarmos ao Senhor sobre todas as coisas.
entendermos este amor de Deus com as nossas vidas ao ponto de entregar Jesus Cristo. Entender de verdade, não como algo decorado, mas o entendimento do quão sublime é este amor que nos purificou de todo erro, não importa qual erro nós cometemos, Ele mudou a nossa vida e foi por amor. Quando nós entendemos isso, nós começamos a compartilhar esse amor, porque você só pode dar aquilo que você tem. E aí nós começamos a amar sinceramente, e não simplesmente amar aqueles que são próximos, fáceis, mas aquele que é difícil amar. Quanto mais ligados nós estivermos na vontade do Senhor, mais nós amaremos aqueles que são difíceis de amar. E é isso que a igreja precisa fazer, meu irmão. A igreja está aqui nessa terra é para amar o perdido, é para amar a prostituta, é para amar o bêbado, é para amar o pecador, é para amar aquele que está perdido, é para amar aquele que está lá preso, é para amar esses que nós estamos aqui. Se nós não estivermos aqui para isso, não tem razão pela qual nós estamos aqui. Não tem por que nós estarmos aqui se nós não amarmos. Porque Jesus disse: não são os médicos, são os que precisam de médicos, mas são os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. A igreja está aqui para isso. E por último ele diz: vamos viver, vamos ser hospitaleiros. Ele fala mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Meu irmão, isso aqui é forte demais. Hospitalidade. Cada vez que eu vejo esse texto aqui, eu me lembro de Hebreus 13, verso 2. A palavra do Senhor diz: pratiquem a hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem saber, muitos acolheram anjos. Às vezes a gente fica esperando Deus mandar um anjo na nossa vida de asa, todo de branquinho, voando. E Deus manda um mendigo lá na porta da casa, para nós sermos hospitaleiros. E a partir da nossa hospitalidade, nós recebemos a bênção do Senhor. Hebreus também diz que os anjos são espíritos ministradores que vêm para servir o povo de Deus. Pessoas que vêm para nos abençoar. Muitas vezes disfarçada naqueles que estão mais marginalizados na sociedade. E a nossa bênção está ali, a gente abre mão. A vontade de Deus está ali, clara. É isso que eu quero que você faça. Seja hospitaleiro, atenda esse que está perdido, e eu vou mudar a tua vida. Essa semana eu estava saindo toda quarta-feira nós vamos para Floripa, e eu estava saindo do culto. E quando eu estava saindo do culto, havia um homem, mendigo de rua. E ele estava fora assim da igreja. Estava um pouco longe. E quando nós saímos, ele estava pedindo dinheiro para as pessoas. E todo mundo passando, um dava uma moedinha, outro dava tal. Mas as pessoas passando, quase que ignorando. E eu vim no mesmo fluxo. Olhei e passei também. Quando eu passei, o Espírito Santo me fez lembrar disso. E se ele for um anjo para te abençoar? E aquilo começou a me incomodar, meu irmão, porque quando o Espírito Santo quer que você faça alguma coisa, ele te deixa bem claro o que você tem que fazer. A gente não faz porque não quer, a gente briga, acha que é coisa da cabeça. E aí eu fui pro carro e peguei o carro no estacionamento, voltei pelo caminho onde ele estava. Quando eu vi ele, o Espírito Santo me fez abençoá-lo, escolhendo não uma moeda, mas algo de valor para ele. E aí meu coração ficou em paz, eu entendi isso. A hospitalidade. Sabe por que essa igreja está se tornando uma referência nessa cidade? Por causa da hospitalidade. As pessoas que vêm aqui nesse ministério, o que elas normalmente saem dizendo é que são bem recebidas, são bem acolhidas. Os obreiros têm um sorriso no rosto, as pessoas estão em comunhão.
é a grande característica daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, é esta de sermos hospitaleiros. Só que o que o Espírito Santo está nos mostrando hoje é que isso deve se estender para a nossa casa, isso deve se estender para o nosso lar, isso deve se estender para os nossos negócios. Que nós sejamos, meu irmão, homens e mulheres que tenham um sorriso no rosto, um abraço, homens e mulheres acessíveis, homens e mulheres que estendam a mão, porque esta é a razão pela qual a igreja está aqui. E se nós vivermos dessa maneira, nós vamos não só fazer a vontade do Senhor, mas permanecer na vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Provérbios 3, verso 11. A palavra do Senhor diz assim: meu filho, para você que veio aqui na frente, Deus diz para você assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Se o Senhor hoje está te disciplinando em algo na sua vida, esta é a evidência do amor de Deus na sua vida. E esta é a garantia que o Senhor te trata como filho ou como filha. Porque a palavra do Senhor diz que Ele só disciplina a quem Ele ama e a quem Ele trata como filho. É só para filhos. Então neste momento, coloque a tua vida na presença do Senhor, com tudo que você tem e é. Não importa como você chegou aqui, o fato é que você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus vai entrar em você. Se você um dia deixou de fazer a vontade do Senhor, hoje você vai voltar a fazer. Se você estava saindo do centro da vontade de Deus, hoje o Senhor, pela disciplina de um pai que ama o seu filho, está te colocando de novo no centro, para você permanecer, para você andar reto. Amado Espírito Santo, Pai amado, aqui está, Deus, a tua igreja, Senhor, e eu me coloco junto com os teus filhos. Senhor, essa mensagem, Senhor, é para todos nós, Pai. Quantas coisas, Senhor, fazemos para entristecer o teu coração, Deus, ainda que involuntariamente. Espírito Santo, queremos fazer a tua vontade, Pai. Senhor, queremos fazer a vontade de Deus na nossa vida, queremos permanecer na vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas. A tua palavra é a verdade, Senhor, e o Senhor está santificando cada filho, cada filha na tua palavra. O teu Espírito Santo, Deus, está neste momento consolidando a palavra no coração, dentro daquilo que é necessário, Senhor. Cada um, Deus, entende a tua palavra na multiforme graça, Senhor, de acordo com o propósito que o Senhor tem para aquela vida. Por isso, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor neste momento está falando no íntimo, no interior, Pai, na mente, Senhor, no secreto de cada filho, de cada filha, Pai. Coisas que só o Senhor e Ele sabem, coisas que só o Senhor e ela entendem, Pai, coisas, Deus, que não diz respeito a homem, Senhor, mas diz respeito, Senhor, à santidade, à presença do Senhor em nossas vidas. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor está varrendo a casa, colocando a casa em ordem, limpando a casa, trazendo o Senhor Jesus Cristo para o centro da vida do teu filho e da tua filha. Pai, nessa noite, Senhor, nós colocamos, Pai,
a tua palavra como prioridade, Pai. A tua palavra, Deus, como luz. A tua palavra, Senhor, e o nome do Senhor Jesus como rocha, Senhor. Queremos ser edificados nessa rocha, andarmos, Senhor, firmados nessa rocha. Amado Espírito Santo, enche a tua igreja com o teu poder, Pai. O teu poder, Senhor, que nos faz solucionar problemas, sair das dificuldades, vencer, Deus, as dores no corpo e na alma. Pai, tudo que temos vem do Senhor, Senhor. Só podemos fazer, Pai, pela tua vontade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Então, Senhor, visita a tua igreja neste momento. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.